Ok, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar assistindo essa aula, então já estou cumprimentando você aqui. Silane Dibe para mais uma aula hoje. Essa aula vai ter transmissão ao vivo, mas depois eu vou deixar essa aula rodando, né? Quem quiser assistir depois, não tem problema nenhum. Eu continuo, essa aula é uma continuação aqui dos objetivos, né? A elaboração de questões de provas a partir de objetivos educacionais. Então, eu vou chamar a atenção de vocês aqui. Quem está chegando aí, vai chegando. Quem quiser convidar as pessoas, seus colegas, seus amigos para participar dessa aula. Eu elaborei uma aula menor, tá? Uma aula menor. Por quê? Porque eu quero deixar espaço para depois todos perguntarem, né? Questionarem. Porque trata-se de um assunto um pouco subjetivo, dentro de uma abordagem que eu estou acostumada, né? E, teoricamente, eu estou tentando colocar o que eu sei, o que é importante, o que eu aprendi dentro do que seria a questão do ideal, né, para a elaboração de questões baseadas em objetivos educacionais. Afinal de contas, nós todos temos que ter em mente que, quando vamos elaborar uma prova, quando vamos elaborar uma questão de prova, nós precisamos pensar que aquela questão ela tem um grande objetivo, que é medir o que de fato uma pessoa sabe, o que de fato seu estudante sabe a partir de uma instrução que foi passada, que ele aprendeu. Então, nesse contexto todo, é necessário que tenha realmente critérios para elaborar uma questão de prova que meça com maior nível de precisão o que o aluno sabe. Apesar de que existem teorias dizendo que não é tão fácil assim entender o que a pessoa sabe, o quanto ela sabe. Então, dentro desse conceito, dentro dessa percepção, por que não elaborar questões que, de fato, vão fazer com que o estudante lhe entregue informações acerca do entendimento dele? Então, por isso, nós vamos elaborar questões baseadas nos objetivos educacionais. A tendência, quer dizer, a questão é, sejamos mais justos ao elaborar as nossas provas. Vamos lá? Todo mundo? Então, vamos aqui, colocando tudo aí. Então, elaborando questões a partir de objetivos educacionais, ok? Tudo pronto? Vamos lá. Eu já falei que o processo de construção de questões, ele demanda basicamente 3 etapas: o planejamento, aí a elaboração e a avaliação em si. Bom, basicamente, no processo de planejamento, o que você tem que fazer? O que nós devemos fazer? Primeiro, definir o eixo temático da questão. Nesse momento, nós vamos selecionar os conteúdos que são relevantes, né? Após definir os conteúdos, nós então vamos definir os objetivos da aprendizagem, ou seja, definir o objetivo central da questão. E aí é importante que a gente observe a taxonomia de Bloom. Exato, aquela taxonomia que define os objetivos educacionais. Feito isso, dá para poder definir o estilo, né, da questão que vai ser mais apropriado para aquele objetivo que foi selecionado. Ou seja, aqui nós vamos definir o estilo de questão a partir do objetivo que foi definido. Eu vou mostrar daqui a pouco isso para vocês. Bom, então, na questão, deve estar claro o objetivo que o professor deseja que o aluno alcance. Isso a gente chama de clareza de objetivo. Veja bem, não é que vai estar escrito isso para o aluno, não. Quando você elabora a questão baseada em objetivo educacional, é fácil depois você, analisando a questão, entender qual é o objetivo que está em destaque, né? É claro que precisa da gente ter um pouquinho de conhecimento com relação à taxonomia de Bloom. Aliás, todo professor deveria ter esse conhecimento, porque a instrução, a boa instrução, ela necessita desses conhecimentos. Então, vamos lá. Eu vou dar aqui uma pincelada rápida, né, do que seria os objetivos de aprendizagem baseados na taxonomia de Bloom. Segundo Bloom, existem 3 dimensões do conhecimento: o psicomotor, o afetivo e o cognitivo. No caso específico da escola, o nosso foco é na dimensão do cognitivo. Ou seja, quais são os níveis de aprendizagem das pessoas, né? Então,
existe uma pirâmide, né? Se a gente pode dizer assim, quer dizer, a melhor forma de exemplificar isso seria essa pirâmide que está aí em desenho ao lado, a qual apresenta as dimensões, né, do conhecimento cognitivo. Lembrando que, à medida que o grau de dificuldade ele vai da base ao topo, ou seja, cada tipo, né, de objetivo, cada função do objetivo educacional, você tem, então, um grau de dificuldade. Ou seja, como é que eu vou dizer isso? Grau de dificuldade mesmo, de compreensão. Então, por exemplo, conhecimento. Conhecimento tem um grau de dificuldade menor que compreensão, menor que aplicação, menor que análise, que é menor que síntese e que é menor que avaliação. Ou seja, quando uma pessoa consegue fazer uma avaliação de algo, significa que ela está no mais nível alto de cognição, de entendimento daquele assunto. Então, fazer uma avaliação em si é o nível mais elevado de aprendizado de uma pessoa. Então, quando ela consegue fazer uma avaliação de algo, ela já chegou no nível elevado de entendimento cognitivo a respeito daquilo. Ok? Eu não vou entrar em detalhes dos aspectos teóricos e metodológicos de objetivos educacionais, porque senão a aula ficaria muito grande. A ideia aqui é só fazer mesmo Aliás, eu até vou convidar depois uma pessoa para falar bem sobre objetivos educacionais, que eu acho que vai deixar a aula um pouco mais, esse curso um pouco mais coerente, né? Mas nesse momento eu queria mesmo só mostrar isso, por quê? Para justificar por que isso é importante. Então vamos entender um pouquinho sobre esses níveis, né, de cognição. Vamos lá. O que seria então o nível denominado reconhecimento? Ou o que na tabela anterior, deixa eu mostrar aqui a tabela anterior para você, nós chamamos de conhecimento ou de reconhecimento. São duas denominações possíveis, tá? A essa dimensão cognitiva. Então, o que é o reconhecimento? Exige a identificação das propriedades do objeto de estudo e vai também, seria o quê? Ele lembrar de algo sem necessariamente compreendê-lo. Ele vai usá-lo e modificá-lo. Ele vai usar uma operação mental que a gente chama de pouca complexidade. Então, lembrando mais uma vez aqui, ó, à medida que você vai subindo na pirâmide, você teria, então, o grau de complexidade, né, mental sendo aumentado, tá ok? Então, o que seria reconhecimento? É quando a pessoa consegue identificar, nomear, assinalar, citar, completar lacuna, relacionar colunas, rotular, listar, selecionar. Então, veja bem, quando você elabora uma questão que você quer só entender se a pessoa é capaz de reconhecer algo, então normalmente você pode usar esses tipos de questões aqui. Por isso que eu digo que, aqui ó, por isso que eu digo que na fase do planejamento, depois que você define o objetivo central da questão, você consegue enquadrar esse objetivo dentro da taxonomia de Bloom, e aí é fácil de você definir o estilo de questão mais apropriado para aquele objetivo. Tá ok? Bom, dimensão cognitiva da compreensão. Então, olha só, compreensão já está aqui, ó, no segundo nível da pirâmide. Então, vamos estudá-la. Além da identificação, há a indicação de elementos que dão significado ao objeto, a composição, a finalidade, as características. A capacidade de entender a informação ou fato, de adaptar seu significado e utilizá-lo em contextos diferentes. Então, nesse sentido, você entende que a pessoa compreende quando ela já consegue ter essa capacidade, ó, de entender a informação ou fato, de captar seu significado e de utilizá-la em contextos diferentes. Nesse caso, como seriam questões com nível de cognição da compreensão, né? Quais seriam essas palavras-chave que vão nortear essa ação? Explique, descreva, apresente características, dê significado, classifique, comparar, determinar, distinguir, estimar, inferir, justificar, converter. Nesse caso, há um enunciado relativo ao objeto e uma solicitação de descrição ou de
demonstração. Então, seria um nível de cognição um pouquinho, a dimensão cognitiva um pouquinho mais elevada, tá ok? Bom, aplicação. Já a aplicação, olha aqui, ó, a aplicação tá aqui, ó, já é o terceiro nível da pirâmide, né? E ela está dizendo o seguinte, que caracteriza pela transposição da compreensão de um objeto de conhecimento. Seria a capacidade de usar informações, métodos, conteúdos aprendidos em novas situações concretas. Compreendida uma fórmula ou um conceito, eles são aplicados em situações ou em problemas semelhantes. Então, basicamente seria a maioria das questões de física, né, de química, de matemática, aonde envolve cálculos, né? E não só cálculos também. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, resolva, determine, calcule, aplique, com base no texto, alterar, empregar, ilustrar, interpretar, operacionalizar, relatar, preparar, transferir, usar, construir, esboçar, escolher, escrever, operar, praticar, aplicar e dramatizar. Gente, me veio uma coisa aqui para ficar claro. Quando você está elaborando o objetivo educacional, esses verbos aqui, ó, que nós estamos destacando aqui nas palavras-chave, que norteiam a ação, são verbos que já vão qualificar qual é a dimensão cognitiva. Então, quando eu já coloco aqui, resolva a equação baseado numa fórmula X, eu já estou querendo que ele esteja na dimensão cognitiva aplicar, ok? Nesse caso da aplicação, na verdade, é bom entender que uma dimensão cognitiva, muitas vezes, ela interpassa a outra. Então, nesse caso, olha só, quando é aplicação, existe uma situação, problema com parâmetros bem definidos e uma sequência lógica que o aluno vai seguir. Então, no caso, por exemplo, por isso que eu falei de resolução de exercícios matemáticos ou da física, quando você usa fórmulas, né? A aplicação da fórmula, porque tem passos que ele vai ter que seguir, tá ok? Bom, continuando então nas dimensões. Agora nós vamos falar sobre análise. Olha lá, voltando a pirâmides, análise já é a quarta, né? A quarta fase aí da pirâmide. Então vamos lá. Análise é uma operação mental que parte de um todo para a compreensão de suas partes. Seria a habilidade de subdividir o conteúdo em partes menores com a finalidade de entender a estrutura toda. Entenda que esse nível de dimensão cognitiva é um pouquinho mais complexo, porque aqui ele precisa entender um pouco mais sobre aquilo que ele está fazendo ou conhecendo. Nesse caso, quais seriam as palavras que norteiam a ação? Análise, né? Faça uma análise, examine os fatos, decomponha, reduza, classifique, compare, constatar, determinar, reduzir, diagramar, distinguir, diferenciar, identificar, ilustrar, apontar, inferir, calcular, discriminar, examinar, experimentar, testar, esquematizar e questionar. Note que, nesse caso, você vai enunciar o todo a ser analisado e vai indicar os parâmetros para análise e explicar se... você vai ter que pedir para que ele possa entender, ou seja, explica-se o objeto da análise. Nesse caso específico, a coisa vai usar operações mentais do estudante um pouco mais elaboradas. Ele tem que ter um conhecimento muito grande a respeito do objeto de estudo para que ele possa fazer uma análise, porque ele vai ter que separar esse objeto de estudo em partes, né? Bom, então, segundo aí, a outra dimensão cognitiva, que seria a síntese, a penúltima dimensão cognitiva, que seria a síntese. O que seria a síntese? É o inverso da análise, ou seja, relaciona-se a diversas partes para estabelecer as características do todo. Nesse caso, seria a habilidade de agregar e juntar partes com a finalidade de criar um novo, ou seja, dizer em poucas palavras o que ele sabe. Né? Ele mesmo vai construir, em cima do que ele entende, do entendimento dele, a síntese daquilo que ele sabe. Realmente fazer uma síntese não é uma tarefa muito fácil quando você não domina aquele conhecimento, né? Então, por isso que a dimensão cognitiva da síntese é uma das dimensões mais elevadas. Então, por exemplo, quais seriam as palavras-chave, né? Faça uma síntese, generalize, apresente uma frase, síntese, né? Compor, combinar, elaborar, planejar, propor, reorganizar, relacionar, revisar,
resumir, sistematizar, projetar, estruturar, criar, né? Nesse caso, há uma apresentação ou uma indicação das partes, dos elos comuns entre as partes. Nesse caso, você também vai solicitar com precisão o objetivo de chegada. A síntese, né, propriamente dita. Gente, isso daqui é muito importante. Seria mais ou menos, falar assim, olha, escreva em poucas palavras, em poucas linhas, ou em um parágrafo, né, a função do objeto direto nas frases, né? Seria uma síntese. Ou, vamos escolher outra síntese. Escreva em uma frase, descreva, na verdade represente em uma frase o conceito de osmose, por exemplo. Né? Então, veja bem, a pessoa vai ter que pegar tudo aquilo que ela aprendeu sobre osmose e escrever numa frase só. Demora um pouco, porque ela precisa ser clara, né? Então, inclusive, eu até acho que quanto maior a capacidade de síntese de uma pessoa acerca de um determinado conhecimento, melhor ela sabe, né, o que aquilo ali realmente representa. Então, é basicamente isso que a gente tem que pensar. Bom, julgamento. Julgamento ou avaliação. Julgar ou avaliar é vamos voltar aqui. Julgar ou avaliar é o último nível, né, de cognição, ou da dimensão cognitiva de uma pessoa. Quando a pessoa consegue julgar, significa que ela está dominando muito bem aquele conteúdo, então ela, nesse exato momento, ela já adquiriu uma certa expertise, né, a respeito daquele tema. Então, o que seria julgamento ou avaliação? É o nível de maior complexidade. Nele já existe a emissão de juízo de valor após as análises ou sínteses, né? O julgamento é baseado em critérios de valor do conhecimento. Vou contar uma historinha aqui rapidinho. Quando eu comecei a ensinar química, então eu estava ali dando uma aula sobre distribuição eletrônica. Eu era muito novinha, tinha 19 anos, e estava ali ensinando a distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus Pauling, que não é uma coisa muito tranquila, né? Então, no meio da aula, eu estou lá, tinha elaborado uma metodologia diferente, estou ali ensinando, e tal. No meio da aula eu parei e pensei, ué, mas isso aqui é isso por causa disso, ou seja, naquele momento, depois de ter ensinado, depois de ter estudado muito aquele conteúdo, mas o meu cérebro, né, quer dizer, as minhas percepções, o meu conhecimento, me permitiu ter um julgamento, uma avaliação daquilo. A partir daquele momento foi muito interessante, porque eu comecei a desenvolver uma técnica diferente para ensinar aquele conteúdo, porque eu tinha atingido o último nível de entendimento, né, o último nível da dimensão cognitiva, e eu então estava ali com habilidades de fazer julgamento, de síntese, de análise criteriosa, e pude então fazer com que aquele conhecimento fosse passar de uma forma diferenciada. Né? Então eu já estava ali apta, já tinha entendido aquele conteúdo. Eu acredito que isso já aconteceu muitas vezes com vocês aqui, né? Porque para aprender basta ensinar. Isso é verdade, né? Imagina, você tem que articular várias dimensões do conhecimento para poder se fazer claro. E quando você faz isso, você tem ali aquele conhecimento sistematizado e realmente aprendido, né? Bom, mas o que seria então julgamento? Quais serão as palavras-chave? Julgue, justifique, argumente, apresente argumentos contrários ou favoráveis, avalie, contrastar, né? Criticar, decidir, defender, discriminar, defender, justificar, validar, estimar, selecionar, montar e projetar. Nesse caso, a proposição, situação, sentença, fato ou discurso a ser avaliado e a indicação dos parâmetros para o julgamento. Inclusive, você deve estar se perguntando, peraí, então quer dizer que dentro da dimensão cognitiva existem outras subdivisões, outras dimensões cognitivas? Sim, porque eu acredito que sim. Por que isso? Porque no meu entendimento sobre esse conteúdo, e olha que eu não sou expert nisso, viu? Não entendo muito assim para dizer a verdade, ainda teria que estudar bastante sobre objetivos educacionais. Eu penso que, à medida que você vai, existem interfaces, né? Por exemplo, existe interface entre análise, síntese e julgamento. Existe interfaces entre a síntese, o nível de síntese que você está
com relação àquele conteúdo, aquele desenvolvimento e aquele conhecimento, né? Então, é por isso que muitas vezes as palavras-chave, elas são comuns entre elas, né? Mas é importante que você entenda que, ao corrigir o que o aluno escreveu, por exemplo, se elabora uma questão para ele justificar, ao corrigir, né, a questão, você consegue entender que nível de julgamento seu aluno já está. Mesmo que ele consiga fazer julgamentos, mas dependendo dos argumentos que ele utilizou, você já consegue entender quais são esses níveis de julgamento. E nesse sentido, fica até mais simples de você fazer uma medida de valor, né? Dizer o quanto ele sabe. Isso é importante. Bom, continuando aqui, peraí, opa, só um minutinho, eu acho que eu perdi aqui, só um minutinho, gente. Não, acho que eu não estava aqui não, peraí, aqui, eu estava aqui. Bom, estava aqui, desculpa aí, eu cliquei aqui no local errado. Então, considerando isso, ó, veja bem, eu estou dando só uma pincelada, tá? Para vocês terem e entenderem que, de fato, tem nível de complexidade ao elaborar questões. Aliás, é isso que eu estou falando o tempo inteiro. Então, é interessante a gente retornar àquela informação que eu disse anteriormente, em aulas anteriores. Por exemplo, o que seria, como que seria, né, a formulação de uma questão contextualizada. Então, nós temos aí, a gente chama de texto base, que seria a situação problema, né? Por exemplo, eu coloco aqui uma questão. Ó, em 2009, comemora-se 200 anos do nascimento de Charles Darwin e os 150 anos da publicação da sua maior obra, A Origem das Espécies. Essa seria meu texto base, que vai apresentar uma situação problema. Olha meu enunciado. Nela, Darwin lança as bases de uma teoria evolutiva cuja ideia central é a... Tá bom? Bom, agora vamos lá. Alternativas de resposta. Nesse caso específico, como eu coloquei, como eu inseri, como eu estou dando um exemplo de uma questão de múltipla escolha, eu tenho todas as alternativas de resposta. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que eu lancei esse exemplo para você entender quais seriam as partes, né? E pedir para que você identifique para mim agora aonde está o objetivo dessa questão. Baseado, vou dar até um tempinho, baseado nessa abordagem dos objetivos educacionais e dessa taxonomia aí. Vou dar um tempinho aqui para você entender. Notando que você tem aqui o texto base, ok? Você tem aqui o enunciado e aqui as alternativas de resposta. Então, aonde está o objetivo da questão? Vamos lá. Só alguns minutinhos. Vamos esperar as pessoas responderem. Ok. Então, vamos lá. Pode ir? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Acertou quem disse que está no enunciado. Porque você tem a situação problema, mas o enunciado está a pergunta. É nessa pergunta que dá para a gente identificar qual seria o objetivo dessa questão. Note que aqui na situação problema, no texto base, ele fala da obra, A Origem das Espécies. E aqui ele continua. Nela, Darwin lança as bases de uma teoria evolutiva, cuja a ideia central é... Veja bem, se ele está pedindo para que a pessoa apresente a ideia central, acertou quem falou sobre... O quê? Vamos lá. Quem falou sobre síntese. Sobre síntese. Por que isso? Olha só. Nesse caso específico, ele precisa entender qual que era... ele precisa trazer, né, a compreensão. Qual que era aliás, o objetivo, né, dessa obra, A Origem das Espécies. Ele vai ter que sintetizar tudo em poucas palavras. Apesar de que aqui também estamos utilizando outras habilidades, porque ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que fazer um mini julgamento de interpretação, né? Porque ele vai ter que ler, vai fazer uma leitura, compreender o que está escrito nessas frases aqui embaixo, que são as alternativas de resposta, e assinalar aquela que contém a síntese. Mas, de qualquer forma, você está vendo aí que ele está fazendo uma síntese, né? Se não tivesse as alternativas de resposta, se essa fosse
questão do tipo discursiva, concorda comigo que essa questão teria um grau de dificuldade elevado? Né? Como nesse caso o objetivo central é síntese, mas ao mesmo tempo ele apresenta um conjunto de alternativas, onde o aluno só vai ter que ler e escolher aquela melhor que sintetiza, né, a resposta, então nós podemos dizer que o nível de cognição, né, o nível de ação cognitiva aqui seria ou aplicação ou compreensão. Né? Porque ele precisa só ler e interpretar isso daqui. Já está um pouco mais fácil. Então, eu poderia até definir aqui o grau de dificuldade dessa questão. Se ela for subjetiva, concorda comigo que o grau de dificuldade dela é maior do que ela sendo de múltiplas escolhas? Bom, mas por que a gente faz isso? Por que é importante fazer essa análise? Veja bem, quando você constrói a equação, ou quando você constrói a questão baseada nesses princípios, uma vantagem é exatamente a vantagem de você deixar claro para o aluno o que tem que fazer ali, tá ok? O que tem para fazer aqui? Então, olha só um exemplo de uma questão que não foi elaborada dentro desses parâmetros e que pode comprometer o entendimento do aluno. Olha só, complete as frases com a palavra adequada. Então, se o aluno não tem um senso, né, cognitivo ainda desenvolvido de julgamento para entender essa sequência, ele vai colocar conforme o que ele entendeu. A palavra adequada, então vamos lá. A sola do sapato está adequada. Coloquei os papéis dentro da adequada. A adequada perto de casa estava sem luz. Pela lógica, né, o aluno fez sem pensar, não tinha um nível ainda de julgamento interessante para poder fazer uma criticidade, né, com relação a isso aí. Então, para ele, isso aí estava certo. E no momento que ele estava fazendo, estava certo mesmo, né? Então, é importante a gente pensar exatamente nisso. Ou seja, a resposta que ele deu foi uma resposta à pergunta, né? Continuando, então. Bom, eu trouxe aqui uns exemplos só para treiná-los, tá bom? Só para treinar um pouquinho, deixa eu ver aqui, isso. Só para treinar um pouquinho o entendimento disso. Tanto que eu escolhi... Tanto que eu escolhi questões do Enseja de 2002, numa plataforma que eu tenho aqui, porque eu achei que era mais fácil da gente entender o que eu estou querendo dizer, baseado nessas questões aí. Gente, lembrando que existem vários tipos de questões, conforme o que você quer medir, o que você, a questão dos descritores, né? Que são o mínimo de conhecimento, você consegue elaborar as questões, mas isso não vem ao caso. Eu só quero que a gente, aqui, nesse exato momento, compreenda o que seria a elaboração de questões baseada nesses objetivos educacionais, tá? Só esse é o exercício que nós vamos fazer hoje. Depois a gente vai entrando em outros níveis de cognição mais elevados, como eu disse aí. Então, olha só esse exemplo. A Prefeitura de São Paulo está preocupada com a preservação de sítios arqueológicos da cidade. Sítios arqueológicos são lugares onde os arqueólogos fazem escavações para recuperar objetos que permitem saber como viviam povos da época passada. A Prefeitura de São Paulo, preocupada com a preservação desses lugares, pretende criar uma lei que obriga as construtoras a contratarem arqueólogos antes de identificar uma obra na cidade, antes de iniciar uma obra na cidade. Os donos das construtoras dizem que a intenção da prefeitura é nobre, mas acham que a lei prejudicaria o mercado da construção, afirmando que as escavações arqueológicas não são importantes para a cidade. Bom, veja bem, só um detalhe. Essa parte que eu acabei de ler, segundo as partes das questões, é o nosso texto base, tá ok? Aqui embaixo, ó, sobre esse debate entre a prefeitura e os construtores, é correto afirmar que, nesse caso aqui embaixo, nós temos o quê? O enunciado, é onde fica a pergunta, né? Nesse enunciado, dá para entender e dá para identificar qual seria o objetivo. Veja bem, só vou dar um parêntese aqui. Enseja é uma prova que é elaborada para certificar pessoas que estão fora da escola para terem o certificado de ensino médio. Então, essas pessoas, teoricamente, elas têm um conhecimento da vida,
A ideia é essa, ter um conhecimento de vida, um conhecimento das leituras que elas fazem do mundo. Então, é preciso que o Enseja, ele vai tentar enquadrar essas pessoas, vai medir o conhecimento dessas pessoas para saber se elas estão dentro do nível das pessoas que teriam ensino médio. E aí é assim que isso acontece. Então, essa prova, o Enseja, ela tem esse perfil. Ela é uma prova que vai avaliar pessoas que estão fora da escola. Então, vai avaliar muito o conhecimento que essas pessoas têm de leitura, a capacidade que elas têm de interpretar, de textos, entendeu? Para entender que nível de entendimento e de cognição essas pessoas então estão, né? Bom, mas aí você deve estar se perguntando, ora, então com relação a isso, quando eu elaboro uma prova, estou dando um outro parêntese, quando eu elaboro uma prova, eu tenho que elaborar pensando nisso. Claro, você está elaborando uma prova para um determinado tipo de público. Então, aquela prova tem que ser para aquele público, porque aquele público foi submetido a determinados tipos de situações, as quais ele vai ter um entendimento de mundo, né? Por isso que a gente tem que trabalhar com clareza, com linguagem adequada, tá ok? Bom, então, fora esse parênteses, que daria uma outra aula, né? Daria uma outra aula sobre esse tema, mas tudo bem. Vamos continuando aqui só para analisar. Nesse caso aqui, sobre esse debate, é certo que, olha que interessante, gente, note que as alternativas, olha o que diz as alternativas. A prefeitura deverá deixar os donos das construtoras decidirem sobre o assunto. Os critérios de construtores estão corretos porque as escavações arqueológicas não são importantes. A lei que a prefeitura quer estabelecer é importante e deve ser discutida com a sociedade. A lei que a prefeitura quer impor é um absurdo porque prejudica a população. Não sei se vocês estão pensando aqui, mas a alternativa correta, para nós que já temos um entendimento claro sobre leis, né, e sobre a necessidade de preservar o conhecimento histórico, ela está relacionada a que nível de cognição? Deixa eu levar lá de novo. Ó. Conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese ou avaliação? Vamos lá. Ó, vou voltar de novo. Ele vai ter que ler esse texto, interpretar o texto e depois vir aqui fazer o quê? Um julgamento daquilo que é legal para a cidade, né? Daquilo que vai ser legal para a cidade e para a sociedade. Então, ele tem que ter um conhecimento de sociedade e histórico também bastante interessante. Concorda com isso? Então, vamos lá. Acertou quem falou sobre a análise cognitiva, aliás, a dimensão cognitiva de análise, que é uma operação mental que parte de um todo para a compreensão de suas partes, que é uma habilidade de subdividir o conteúdo em partes menores com a finalidade de entender a estrutura final. Ele vai ter que fazer uma análise do texto, olha só, né? E tentar relacionar esse com esse. Mas aí você pode pensar, Silândia, que mede também a dimensão cognitiva conhecimento. Verdade. Verdade. Por quê? Porque ele tem que conhecer e fazer uma relação entre A e B. Ou seja, entre o que está escrito aqui e o que é melhor. Né? Então, pode ser as duas dimensões? Estão envolvidas as duas dimensões? Nesse caso, sim. Nesse caso específico, sim. Está dividido isso daí. Mas ele consegue medir que nível que a pessoa realmente está? Nem sempre. Mas já consegue saber se ela responder a resposta certa aqui, ó, quando ela fala assim, ó, que no caso aqui a resposta seria: a lei que a prefeitura quer estabelecer é importante e deve ser discutida com a sociedade, né? Porque se você for pensar bem, por que tem que ser discutida com a sociedade? Porque envolve as empreiteiras, né, que tem que trabalhar, que tem que promover o seu próprio sustento. Então, por isso que tem que ser isso. Mas para a pessoa ter essa visão, ela precisa ter um nível de conhecimento sobre história um pouquinho mais elevado. Por isso que eu falei que essa seria uma de análise, né? Uma dimensão cognitiva de análise. Tá ok? Então, vejamos aqui, porque ele precisa ser crítico. Ele tem que ter uma criticidade um pouquinho maior, apesar dele ter usado a dimensão de conhecimento, que era relacionar o texto base com as alternativas de resposta. Então, com relação a isso,
Observe que quando a pessoa, veja bem, ó, quando a pessoa consegue fazer análise, é porque ela já ultrapassou o nível do conhecimento, da compreensão, da aplicação, e já está aqui, nesse nível aqui. Então, ela já consegue fazer as demais, ok? Vejamos outro exemplo. Olha esse aqui, ó, também do Enseja. Eu gosto muito porque as questões do Enseja são elaboradas baseado aí na teoria de resposta ao item, ok? Observe a figura ao lado e leia o depoimento de todos. Aliás, observe a figura ao lado e leia o depoimento. Todos em casa queriam também escutar as histórias do rádio, mas não dava porque o nosso rádio tinha só 2 fones. Quem queria escutar, punha o fone no ouvido. Então, olha que interessante, é uma mesa, não sei se vocês estão vendo essa imagem, uma mesa histórica, né? Foi tirado do livro Dona Alice em Bose, Ecleia, né? Memórias de Velhos. Então, olha que interessante, é uma mesa e tem várias pessoas dentro, no meio da mesa, no centro da mesa, e 2 delas escutando o fone, né? Porque o rádio não tinha alto-falante. Interessante demais isso, né? Olha só o que é a tecnologia hoje. E aqui a gente já falando ao vivo, né? Para todos, para o universo, para quem quiser. Poxa vida, que legal. Bom, enfim, vamos lá. De acordo com essas informações, é correto afirmar que, olha, nesse caso, a pessoa teve que analisar uma imagem, ler um texto, para depois relacionar essa imagem ao texto. Olha aqui, ó. Antigamente era mais fácil escutar o rádio porque não havia tanta interferência externa. Se a pessoa leu essa imagem aqui, ela já fez uma interpretação, né? Que não é verdade. Antigamente, a comunicação pelo rádio não atingia muitas pessoas. Escutá-la era uma atitude limitada e quase individual. É verdade? Olha só, analisa a foto que você vai ver que isso é verdade. No começo, o uso do rádio, os fones de ouvido permitiam atingir um número imenso de pessoas, né? Que facilitava a escuta. Não, né, gente? No início do uso do rádio, as pessoas tinham que escutá-lo juntos para facilitar a convivência coletiva. Também não, né? Na verdade, a resposta certa aqui seria a resposta B. E para responder essa questão, o que o cara teve que fazer? O que o aluno teve que fazer? Fazer uma interpretação textual e visual. Então, esse nível de cognição aí, eu pergunto para vocês, é um nível de cognição elevado? Sim ou não? Vamos olhar de novo aqui, ó. Qual seria? Conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese ou... Então, veja bem, se ele precisou só fazer uma interpretação visual, teoricamente, seria um nível de compreensão baixo. Como ele teve que fazer uma... Opa, peraí, opa, de novo, Silândia. Aqui, assim, beleza. Bom, como ele teve... Vou passar de novo aqui para aqui. Como ele... Eu estou errando, né? Como ele teve que fazer uma interpretação textual da imagem em relação ao texto abaixo, a gente pode entender que seria um nível de cognição um pouco baixo, só de interpretação visual. Mas, ao mesmo tempo, olha só, ele precisou também fazer um julgamento, né? Ele precisou fazer um julgamento de como é que eram as coisas. Ele precisou fazer uma análise de como é que eram as coisas. Mas eu pergunto para você, precisava? Ele tinha que ter um conhecimento muito grande sobre como que era o rádio, como que era que as pessoas faziam. Ele tinha que ter um conhecimento de como é que o rádio funcionava, essas coisas todas? Não, né? De jeito nenhum. Então, veja bem, nós podemos dizer aqui que, nesse caso, seria conhecimento, né? Ou compreensão. Talvez esses 2 níveis de entendimento já responderia a questão. Daí eu pergunto uma outra coisa para vocês aqui. Se o nível de cognição para essa questão é um nível de cognição só de interpretação do que ele está vendo, da leitura que ele tem de mundo, ou da leitura que ele tem de imagem, eu pergunto, uma questão desse tempo, desse nível, vale muito ou vale pouco? Ela deve valer, qual a pontuação dela? Pequena, né? Entendeu? Então, quando você define o objetivo da questão, você não precisa especificamente ter dúvidas com relação até o valor que essa questão vale, né?
Então, quando ele fala isso aqui, ó, de acordo com essas informações, ele vai só relacionar o que ele viu com a informação que ele viu, relacionar com as respostas certas aqui. Vamos ver outro? Olha essa daí. Leia o relato do sertanista Chico Meireles. Quando levei os Chavantes ao Rio de Janeiro pela primeira vez, eles quiseram saber de onde vinha a nossa comida. Levei-os ao mercado, onde existe uma quantidade enorme de frutas e legumes, mas também existe uma multidão de crianças e velhos catando comida no lixo. Eles me perguntaram como que nós, tão ricos, permitimos aquele espetáculo. Foi retirado da revista Veja. Bom, olha aí, agora, olha só, esse aqui é o texto base, né? Olha o enunciado. O espanto dos Chavantes diante da cena no mercado ocorre porque na nossa sociedade. Então, note que ele agora vai ter que fazer também uma compreensão do que, gente? O objetivo aqui que é o quê? Que ele faça o quê? Uma interpretação. Mas ela é uma interpretação só do texto que está escrito, ou ele vai ter que inferir, vai ter que pensar um pouquinho antes, coisa que não está escrita no texto. Coisa que não está escrita no texto. Ele vai ter que fazer inferências. Se é inferências, esse nível de cognição também já está um pouquinho mais elevado. Concorda com isso? Ele está inferindo algo. Então, nesse caso, seria também análise. Né? Ele vai fazer análise dos fatos e fazer uma interpretação do que ele está lendo para fazer ali ou um julgamento. No caso específico aqui, ele está fazendo uma análise de fatos, né? Então, seria mais análise. Porque ele fala assim, na nossa sociedade, todos têm acesso à moradia e alimentação. Não, né, gente? A desigualdade social é uma de suas características, sim. Só as pessoas que plantam têm direito à alimentação, não. E a caridade resolve o problema da fome. Então, ele vai ter que usar senso de análise e de julgamento pesado aqui para poder encontrar a resposta certa. Né? Que estejam relacionadas a esse espanto desses Chavantes, né? Que são esses índios aí. Bom, continuando, deixa eu pegar outro exemplo aqui. Olha esse outro exemplo aqui. Atualmente, muitos povos com fronteira comuns que já foram rivais ou inimigos estão mantendo relações de cooperação, mas outros povos vizinhos continuam em conflito. Nesta última situação, temos olha só, brasileiros e argentinos, israelenses e palestinos, alemães e franceses, japoneses e sul-coreanos. Então, nesse caso, o nível de compreensão também é um nível de compreensão elevado, porque o examinador quer saber se essa pessoa tem uma leitura de mundo grande, se ela ouve jornais, se ela escuta jornais, qual é o nível de conhecimento a respeito dos conflitos com relação aos povos, né, e suas fronteiras, que é um assunto que se estuda aí em geografia e história. Então, se a pessoa não tiver um nível de cognição, compreensão de mundo elevado, ela não consegue responder essa questão. Note que nesse caso também, nós já estamos em níveis de cognição elevada, análise e julgamento. Ok? Análise e julgamento. Vamos lá, continuando aí. Olha essa, eu achei essa super interessante. Super interessante. O mapa ao lado destaca os países do Mercosul. Da maneira como está disposto o mapa, né, argumenta-se, aumenta o tamanho dos países do Mercosul, não serve para representar o Mercosul, distorce as fronteiras entre os países da Alemanha, da América do Sul, não altera nem o tamanho dos países, nem as fronteiras entre eles. Veja bem, nesse caso, olha que interessante, qual é o objetivo? O objetivo é identificar se o aluno reconhece o mapa da América do Sul, porque esse mapa aí está invertido. Então, primeiro, se a pessoa que tem conhecimento sobre o mapa, sobre mapas, entender que isso aí é só inversão, ele vai achar a resposta rapidamente. Né? Então, ele tem que fazer uma análise nesse contexto aí, e só por análise ele encontra a resposta. Agora, se ele não tiver nem noção, se ele nunca viu um mapa na vida dele, ele vai ficar perdido entre essas respostas. É bem inteligente essa questão aí. Então, nesse caso também eu considero sendo análise e também um pouco de julgamento. Tá bom? Análise e julgamento. Ele vai ter que fazer um julgamento. Pô, esse mapa está ao contrário.
né? Esse mapa tá, olha só, eu estou analisando aqui, estou vendo que, tudo bem, os países estão certos, mas olha só, nesse caso não mudou nada, só colocou o mapa ao contrário. Então ele vai ter que fazer toda essa análise e julgamento. Essa outra também é bem interessante, olha. População rural do Brasil. Ah, não, olha só. Essa aqui, deixa eu só mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Vou deixar menor, porque ficou em cima. Peraí, eu fiz aqui o negócio, mas não... Ó, tá ok. Peraí, opa, vou deixar assim, daqui a pouco eu aumento. O gráfico apresenta as porcentagens da população rural do Brasil nas últimas décadas, tá? Então, o que, que o aluno tem que fazer? Ele tem que olhar para o mapa e fazer uma análise do mapa. Analisar mapa é complicado, porque além de analisar, ele depois tem que fazer um julgamento. Então, os dados do gráfico comprovam que nas últimas décadas, então, quando você faz uma leitura de gráficos, isso aí é um nível de cognição elevado, né? Você tem que ter nível de cognição elevado. Também análise e julgamento. E a partir das opções aqui é que você vai determinar se a pessoa tem um conhecimento elevado ou não, né? Vamos ler, né? Só para poder ficar igual às demais. Os dados dos gráficos comprovam que nas últimas décadas, né? Então, eu quero saber nas últimas décadas. Então, ele vai ter que ter um conhecimento interessante sobre isso, né? A população rural aumentou consideravelmente. Houve uma forte migração do campo para a cidade, houve uma diminuição da população das cidades e o Brasil se tornou um país com concentração rural. Se você for pensar bem, se ele não tiver um conhecimento grande de história, né, ele não consegue resolver essa questão de jeito nenhum. Então, é realmente um nível de cognição elevado para poder, eu diria também análise e julgamento, entre análise e julgamento, tá ok? Bom, então veja bem, o que é importante? Por que eu trouxe esses exemplos? Para que você comece agora a pensar que a dimensão cognitiva, ela vai se referir ao objetivo educacional. Então, primeira coisa, identificar qual a fase de tratamento que está sendo representado. Depois, você vai observar que ao definir o objetivo da questão baseado nessa taxonomia, vai ser possível compreender o grau de dificuldade da questão ou item, para compreender o grau de dificuldade da mesma. E isso é um requisito fundamental de identificação numa prova, tá ok? Bom, nesse caso, a questão deve estar adequada ao nível dos alunos e apresentar um equilíbrio entre questões fáceis, opa, que ficou escrito errado, né? Médias e difíceis. Depois tem que consertar esse negócio aqui. Bom, o que seria uma prova nível aluno? Provas são instrumentos de teste, também para o professor avaliar como foi o seu trabalho. Por esse motivo, nós temos que ser sensíveis às respostas dadas aos resultados. Então, você viu que dá para poder ter interferência entre um nível de cognição e outro. Porque não tem como você saber com exatidão qual é o nível de cognição que ele está naquele momento. Você tenta, se você for muito específico, você pode até saber, mas é muito complicado. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Então, uma boa dosagem de uma prova seria você colocar 50 questões fáceis e 30% de média e 20% de questões difíceis. Isso é o que eu recomendo, tá bom? Bom, voltando então à dimensão cognitiva, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que é importante que o professor reconheça quais são esses verbos, né, para identificar aquelas palavras-chave, né, que eu disse antes, para identificar qual seria o melhor objetivo para aquela determinada fase. Porque o professor sabe, bom, o aluno aprendeu a usar essa determinada expressão, mas será que ele consegue usar? Ou, por exemplo, fórmula matemática, ou fórmula física, por exemplo. Ele sabe qual é a fórmula, mas será que ele sabe aplicar essa fórmula em várias situações? Porque essa mesma fórmula pode ser usada em várias situações. Dependendo do nível da questão que se elabora, você consegue identificar se sim ou não, né? Por isso que é importante a gente saber sobre isso aqui. Bom, eu sei que tem muita coisa, eu sei que agora a cabeça de vocês estão assim, ai meu Deus, deve estar borbulhando com muitas dúvidas, com muitas coisas, e é exatamente isso que eu queria com essa aula mesmo, dúvidas, porque a gente não consegue atingir níveis de cognição elevado sem dúvidas. As dúvidas já é o primeiro passo para você entender, né, para você ter o conhecimento. E é a partir dessas dúvidas que você vai conseguir elevar esse nível de entendimento, e eu queria exatamente fazer isso com vocês.
Então, eu gostaria de dizer o seguinte, que nessa aula, nós falamos um pouco do planejamento da elaboração de questões de prova, e você viu que é preciso definir o objetivo da questão com clareza para também medir o grau de dificuldade da questão. Isso vai lhe ajudar a dar medida da questão. E vai lhe ajudar nas métricas, né? Eu também falei um pouquinho de objetivos educacionais e da taxonomia de Bloom. Eu faço aqui um parêntese, porque esse conteúdo foi muito, mas muito simplificado. E eu acho muito produtivo que você se aprofunde melhor nesse tema, tá bom? Bom, por quê? Porque o domínio desses conhecimentos vai lhe proporcionar muitos avanços no planejamento das questões e da medida do grau de dificuldade. Então, eu peço para que você tente chegar ao mais alto nível da dimensão cognitiva sobre os objetivos educacionais. Eu garanto que não vai ser em vão. Bom, outra coisa também que nós falamos nessa unidade é que a questão ou item, né, de uma questão deve estar estruturado em 3 partes: no texto base, no enunciado e nas alternativas de resposta. O texto base vai contemplar a situação problema, que deve ser contextualizada, e apresentar um desafio do enunciado, né, que nós vamos descrever o problema a ser resolvido com clareza e também baseado no objetivo educacional selecionado conforme a definição do conteúdo. As alternativas de respostas devem relacionar correto ou incorretamente com o enunciado. Tudo isso deve ser construído com clareza e sem existência de pegadinhas, tá bom? Acho que eu falei sobre pegadinhas, que comprometem a avaliação, pois se o aluno errar, você não vai saber se ele errou porque sabia o conteúdo, né? Ou porque ele caiu numa pegadinha. Enfim, eu quero deixar claro para vocês aqui o seguinte: para elaborar questões de prova, não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil, é complicado. E se o professor não domina isso, dificilmente ele vai entender o que o aluno sabe. Então, ele não vai poder fazer um julgamento correto do que o aluno sabe ou não. Então, dizer, ao final de contas, dizer se um aluno é bom, ou dizer se o aluno é ruim, ou dizer se o aluno está apto ou não a pular para um próximo nível, é muito complicado se você não tem uma análise criteriosa das provas e dos resultados dessas provas, né? Bom, mas aí se eu falo sobre isso, né, eu falo muito bem detalhado no curso Oficina de Provas, que é um curso que eu tenho online, um curso que eu estou ministrando aí num ambiente virtual, que eu falo as bases, que eu apresento detalhes, que eu vou discutindo e debatendo isso com mais clareza. Quem quiser ter informações sobre isso, depois me procure, que eu mando o link para você dar uma olhada, enfim, todas as condições aí. Bom, mas agora eu vou ficar aqui, porque eu acho que eu vou responder algumas questões, né? E vou deixar essas respostas para serem respondidas por escrito, porque, de repente, várias outras pessoas, depois que não assistiram às aulas, né, vão poder falar sobre isso. Tá bem? Então, até mais, um grande abraço. Tudo certo aí, hein? Bye! Tchau, tchau!